Graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando do panorama do Novo Testamento. Nós estamos falando bem rápido a respeito de todos os livros. Eu comecei lá falando algumas coisinhas no período interbíblico, a introdução ao Novo Testamento, a plenitude dos tempos, onde os romanos eles organizaram tudo, as estradas, a infraestrutura, a língua grega. E o Novo Testamento ele foi formado através da cultura grega, sob o domínio do Império Romano. Nós falamos dos Evangelhos, depois nós falamos de Atos e hoje nós vamos entrar nas cartas gerais e nas cartas paulinas. Nós vamos falar primeiro das cartas paulinas. Veja que o Evangelho ele foi tremendo. No dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu. Havia muitas pessoas de muitas nações ali no dia de Pentecostes. Eles foram atraídos pelo barulho e eles se convenceram através das línguas que aqueles homens comuns falavam, línguas da própria terra onde eles moravam, e pela pregação de Pedro eles se batizaram e voltaram aos seus países, e eles começaram as igrejas ali em seus países. Muitas nações estavam presentes e o Evangelho foi crescendo de forma muito grande. Quando Paulo começou as suas viagens missionárias, o Evangelho já estava espalhado, o Evangelho se espalhou pela Judéia e Samaria com a perseguição que o próprio Saulo ele operou aquela perseguição, ele matando Estevão ali, na morte de Estevão, ele estava ali consentindo e ele pediu cartas. E então aquela igreja em Jerusalém, que era muito grande, aproximadamente 8.000 pessoas, eles foram dispersos pela Judéia e eles foram dispersos até chegar a Samaria, e ali começou a crescer, e o Evangelho começou a crescer muito, e começou a surgir muitos problemas nas igrejas, porque os apóstolos eles pregavam o Evangelho e eles iam embora. Como Paulo, ele não era fixo, um pastor fixo, e eles deixavam ali os irmãos convertidos sem nada, ou seja, não tinha a Bíblia ainda do Novo Testamento escrito, era muito difícil o acesso ao Velho Testamento, e havia muitos gentios que não tinham muito acesso nem a qualquer outro livro do Velho Testamento. Então foi o Espírito Santo mesmo que conservou aqueles primeiros irmãos na fé, porque não tinha templos, as reuniões eram feitas em casas, não tinham pastores como tem hoje, eram pessoas que ficavam ali e eles iam embora, e as pessoas ficavam se organizando no culto. Quando eles voltavam, eles viam quem se destacava e eles colocavam ali como diáconos, presbíteros, depois pastores. Então foi um processo muito difícil, muito lento, e a vantagem daqueles irmãos era que eles acreditavam muito no que eles tinham ouvido da boca dos apóstolos e eles eram guiados pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que conservou eles ali sem templo, sem liderança, sem pastores, sem a Bíblia, sem os evangelhos escritos, sem as cartas escritas, mas o Espírito preservou. No entanto, houve muitos problemas, e as cartas elas foram escritas dentro desse contexto de problemas em igrejas locais. Aquelas igrejas passavam por muitas dificuldades, heresias, gnosticismo, judaísmo. Muitas coisas entraram e atacaram a igreja, começaram a sangrar a igreja, doutrinas do gnosticismo, doutrinas do judaísmo, heresias, e também muitas divisões internas, problemas internos na igreja, problemas de pecado. Então Paulo ele começou a escrever suas cartas para consertar algum desses problemas, e não só Paulo, mas também os outros apóstolos, como Pedro, e os demais que escreveram, sempre para trazer conserto, para mostrar a verdadeira doutrina. Então eles decidiram escrever cartas, epístolas. Já era um gênero conhecido naquele tempo, no tempo dos apóstolos, mas as cartas que, por exemplo, Paulo escreveu eram muito grandes. As pessoas escreviam cartas, correspondência, esse meio de corresponder, de mandar pelo correio, já existia no tempo dos apóstolos, mas as cartas que
que eram escritas naquele tempo eram cartas menores. Agora veja que Romanos ela é muito grande, tem 16 capítulos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, ou seja, são cartas que fogem um pouco no seu tamanho, né? Então essas cartas elas foram escritas para comunidades, para regiões específicas onde havia igrejas plantadas, e muitas dessas cartas que foram escritas, elas não foram escritas só para uma igreja, mas para um conjunto de igrejas que estavam ali naquela região. Então Paulo e os outros escreveram também, né, para conjunto de igrejas. Então, né, essa introdução às cartas, eu vou falar rápido, né, muita coisa, né? Tem as cartas de Paulo, que são 14. Por que 14? Porque eu estou colocando Hebreus na conta de Paulo. Eu estou colocando Hebreus como se Paulo tivesse escrito. Isso não é unanimidade. Muitos acreditam que Paulo, que não foi Paulo, que foi Barnabé, outros Apolo, outros Priscila. Mas eu vou colocar na conta de Paulo e você não vai perder a comunhão comigo por causa disso. Se você não quiser acreditar que foi Paulo, então Paulo escreveu 13. Mas eu coloquei 14 aqui porque eu coloquei Hebreus na autoria de Paulo, né? Pedro escreveu 2, o apóstolo João escreveu 3, Tiago, que o irmão do Senhor Jesus, escreveu 1, Judas, que é outro irmão do Senhor, escreveu mais uma, né? Então são as cartas, né, de Paulo, que são 14, e as gerais, que estão 2 com 3, 5, 6, 7, que são as cartas chamadas de gerais, né? Então Paulo escreveu 10 cartas doutrinárias. Eu estou colocando Hebreus na conta dele, eu estou colocando Hebreus como carta doutrinária. Então Paulo escreveu 10 doutrinárias e 4, né, pastorais. Ele escreveu 10 epístolas doutrinárias para a igreja e 4 direcionadas para obreiros, 4 direcionadas para pastores, né? Então essa é a divisão das cartas de Paulo. E eu quero então começar a falar nessa introdução das cartas paulinas, certo? Então, a estrutura dessas cartas, essas cartas haviam uma estrutura, mas todas elas têm a mesma estrutura, não só as de Paulo, as de Pedro também. João difere um pouquinho, e Tiago, mas as de Pedro e Paulo elas se parecem muito e elas têm uma estrutura, elas têm uma maneira de escrever. Então tem um cabeçalho, né? Nesse cabeçalho, vai lá o apóstolo Paulo, ele se apresenta, né, e ele fala para quem ele está mandando, ele dá uma saudação, graça e paz. Depois tem a mensagem em si, né, o corpo da mensagem, o que ele quer tratar, ele quer falar da doutrina, ele quer usar algum exemplo que está acontecendo naquela igreja para explicar a maneira certa de ver, de agir, de proceder. Então é a mensagem e a saudação final. Então as cartas têm essa estrutura de um cabeçalho com uma saudação, com a apresentação de quem está escrevendo, a mensagem em si e uma saudação final, como se fosse hoje um tchau, né? Muitas cartas elas foram escritas por secretários, ou seja, por escribas. Então veja que Romanos, né, se você for lá em Romanos 16, 22, você vai ver que não foi Paulo que escreveu, você vai ver que foi um homem, um escriba, Terço. Aí você for também para Tessalonicenses 3, 7, você vai ver Colossenses 4, 18. E as cartas também elas tinham uma particularidade que eram assinadas, né? Lá em Filemon 1,19, tá ali Paulo falando que ele escreveu da própria mão, Gálatas que ele escreveu das próprias mãos também. E eles assinavam muitas vezes as cartas, porque naquele tempo já tinham pessoas que escreviam as coisas em nome de outros. Eles queriam que todos lessem, né, o que eles estavam escrevendo. Então eles colocavam aquilo que eles estavam escrevendo no nome de alguém famoso. Então Paulo já estava famoso e Paulo queria ter a certeza que as pessoas acreditassem que foi ele. Então Paulo ele assinava as cartas, né? Veja que as pessoas escreviam, né? Os escribas escreviam, mas a autoria Paulo ia ditando, né? Assim como nós falamos do Evangelho de Marcos, que foi Lucas, foi Pedro que foi editando essas cartas. Então eu quero falar, né, das cartas de Paulo. E onde elas foram escritas, essas cartas de Paulo? Bom,
em Roma. Quais as cartas que foram escritas em Roma? Então, quando Paulo estava em Roma, ele escreveu para Efésios, Colossenses, Filemon, Filipenses, Hebreus e 2 Timóteo. Então, quando ele estava em Roma, ele escreveu para essas igrejas aqui. Quando ele estava na Macedônia, ele escreveu 2 Coríntios e Timóteo, 1 Timóteo e Tito. Então veja, quando ele estava na Macedônia, ele escreveu 2 Coríntios, 1 Timóteo e Tito. Quando ele estava em Coríntios, ele escreveu 1 e 2 Tessalonicenses e ele escreveu aos Romanos. Quando ele estava em Éfeso, ele escreveu 1 Coríntios. E quando ele estava em Antioquia da Síria, que era a igreja lá que eu disse, que era uma igreja muito importante, que é a igreja missionária, ele escreveu Gálatas. Agora, veja que as epístolas, as cartas no Novo Testamento, elas não estão escritas em ordem cronológica. Se você pegar, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui na minha Bíblia, no índice, nós vamos ver, elas não estão escritas em ordem cronológica, elas estão escritas, colocadas, elas não estão colocadas em ordem cronológica, elas estão colocadas em uma outra ordem. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, aí depois vem as gerais, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Mas se a gente for colocar por ordem de tempo que foi escrita, então não é essa ordem aqui, Gálatas foi a primeira carta escrita no ano 48 a 52. Então Gálatas foi escrita em Antioquia no ano 48 a 52. Veja, aí a segunda e a terceira carta escrita foi Tessalonicenses no ano 51 a 52. Então, a primeira carta do Novo Testamento foi Gálatas, a segunda e a terceira carta foi aos Tessalonicenses, e aí a quarta e a quinta carta foi aos Coríntios, 1 e 2 Coríntios, no ano 55. Essas datas, eu já disse isso, elas são aproximadas, algumas divergências. O sexto livro escrito foi Romanos, no ano 57. Aí eu coloquei aqui, que no ano 60, Paulo, olha quantas cartas Paulo escreveu. A próxima vem Filipenses, a sétima, no ano 60. A oitava, Colossenses, no ano 60 também. Filemon, no ano 60 também. E Efésios, no ano 60 também. Por que essas 4 cartas foram escritas no ano só? Porque olha só, Paulo estava preso, ou seja, Paulo tinha perdido as atividades missionárias porque ele estava preso pelo nome do Senhor. Já que ele estava preso, ele ocupou-se em escrever as cartas. Então veja, que às vezes o diabo pensa que vai parar a gente, que nós estamos sem atividade. Paulo era um homem muito ativo. Se você ler Atos, você vai ver isso, as 3 viagens missionárias dele. Mas ele foi preso no ano 60 e ele perdeu as atividades, mas ele escreveu e deixou para nós essas cartas aqui. Efésios, então, é uma carta maravilhosa, E Paulo fez essas 4 cartas na prisão. Depois, Paulo escreveu 1 Timóteo no ano 64 ou 65 e depois 2 Timóteo no ano 66 ou 67. Então Paulo já estava dizendo ali, a Timóteo, que ele estava indo por libação, que ele tinha combatido o bom combate, acabado a carreira, guardado a fé, que a hora dele estava chegando. E Hebreus, que era mais controvertido, não sabe quem escreveu nem o ano, coloquei aqui no ano 67, que é o último ano da vida de Paulo, 67 ou 68, ele veio a morrer por amor ao Evangelho, sendo decapitado. Então, você vai ligar, que essa daqui é a cronologia, por ordem de escrita, os anos, mas a nossa Bíblia está diferente. Romanos está em primeiro. Está em primeiro porque Romanos ela é uma carta assim do beabá da doutrina da graça, Quem não entende Romanos tem muita dificuldade de entender a graça, tem dificuldade de entender esse tempo que Cristo inaugurou. E Paulo sintetiza a graça, a fé,
mostra os pontos da lei. Em Romanos nós vamos falar um pouco de todas essas cartas, e aí você pode ligar, né? Onde Gálatas foi escrito, né? Em Antioquia, foi a primeira. Veja que essa carta aqui tem doses de agressividade. Paulo está agressivo no começo, né? Depois você vai ver que ele está mais brando nas outras cartas. Amadureceu, ele cresceu, né? 1ª e 2ª Tessalonicenses, né? E onde foi escrito? Em Coríntios. Veja, então está tudo. Romanos, foi em Coríntios também. Aí Filipenses, né? Todas essas cartas ele escreveu em Roma porque estava preso. Então tem todo esse fundo aqui, né? Das batalhas de Paulo e de como ele escreveu na prisão, nas cidades. Ele ficava sabendo por informações de pessoas, né, que vinham visitá-lo e falavam: a igreja tal está assim, 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 como a igreja de Corinto. Foi assim que ele soube todos os problemas que estavam ali. Então essa é a introdução das cartas, né, das cartas principalmente de Paulo. Depois nós vamos falar as cartas pedrinas, né, as de João, as joaninas e Tiago e Judas. E que você acompanhe aí os vídeos para a glória de Deus. Graça e paz daquele que vive.